Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do dia e a partir de agora a gente vai falar de mercado do boi gordo. Para isso nós convidamos Rafael Galo, ele que é head de crédito da A7 Capital e vai conversar com você a partir de agora. Bom dia, Rafael, bem-vindo. Oi, Léo, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar participando aqui de novo com vocês. A gente que agradece. Bom, Rafael, vamos começar essa entrevista tentando entender como é que está o mercado do boi gordo atualmente, principalmente com relação também à questão daquela cota chinesa que tem gerado bastante repercussão nesses últimos dias, né? Muitos pecuaristas falando sobre isso também. Como é que está a questão também dos frigoríficos, né? Como é que eles estão se posicionando, enfim, qual que é o panorama que você pode fazer do mercado do boi gordo? Tá, vamos lá. Bom, acho que o mercado acabou assustando, né, Léo, pela questão ali da notícia, porém, vamos dizer assim, é uma notícia sabida desde janeiro, né? Então já entramos no ano sabendo disso. A gente teve um movimento ali agora mais recente, praticamente ali no último mês, onde o mercado deu uma pisada de freio muito grande, boa parte disso por conta da indústria, né? Então, saiu os dados agora no dia 20, né, sobre a questão das exportações do Brasil para a cota chinesa, e pelos números oficiais ali, a gente atingiu próximo de 79%. Com os dados que a gente ainda tem da CSEX, do que foi embarcado ali entre maio, né, então o que chegou lá na China tem uma boa parte de maio, porém ainda tem uma parte ainda para ser contabilizada, e também o que foi feito em junho, com os embarques também de julho, muito provavelmente já atingimos 100%. E acho que esse era o medo do mercado, e faz sentido, né? Uma incógnita ainda, a gente não sabe se realmente a gente vai seguir nesse planejamento que ser tarifado ali em 55%. Isso é importante porque a gente perde competitividade, né? A gente entra com uma carne, apesar da nossa carne ainda em dólar está muito competitiva aí no mercado internacional, e o Brasil é o país que conseguiria ter volume para atender a demanda lá que a China tem, a gente vai perder uma competitividade. Então, dentro desse período, teve muita especulação, muita conversa, né, Léo? Então, alguns frigoríficos tirando o pé, falando que já não ia ter escala, porque era direcionada para a China, e aí o mercado já estava com receio de chegar lá e ser tarifado. Teve notícia de importadores chineses falando que até maio, junho, ainda corria o risco de importar, e se fosse tarifado ali, tentaria dividir isso meio a meio, a questão do imposto com a indústria. Acontece que fizeram uma pressão muito forte à indústria aqui no mercado interno, né? E jogaram os preços para baixo aí nos últimos meses. A questão de. E não fazia muito sentido, né, Léo? Porque se a gente fosse olhar ali em alguns momentos, a reposição continuou firme, nem ligou para essa notícia. Teve no meio do caminho também a questão da tarifação dos Estados Unidos, e aí depois de um certo tempo, a gente descobriu também que a carne estava fora ali da questão dos produtos que seriam tarifados ali pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande mercado, é um mercado que a gente ainda consegue crescer um pouco mais, e aí o mercado assustou, né? Em pouco tempo ali, talvez 2, 3 meses ali, pô, vai ter a questão de entregar os 100% da cota chinesa, vamos ser tarifados, vamos perder competitividade. A questão dos Estados Unidos, que podemos ser tarifados, isso vai perder o segundo melhor mercado que a gente tem, e que pagam bons preços. E ainda depois aquela questão da União Europeia, né, que a gente sabe que depois de setembro também a gente vai ter um probleminha ali para a questão de exportação. Porém, o que a gente viu na prática no mercado foi os frigoríficos, lógico, olhando margem, olhando escala, olhando que também o mercado interno talvez tenha uma certa dificuldade de absorver toda essa demanda, se não fosse direcionada para a China, dando férias coletiva, tentando, saindo de compras. Eu vi alguns relatos até de frigoríficos que tinham contratos ali com escala, ligando para tirar o boi da escala, coisa que eu acho que é até meio uma prática não interessante para o mercado, vamos dizer assim, né? E o mercado virou de ponta cabeça. Com tudo isso, para mim, assim, olhando um pouco de mercado, e o pecuarista acho que viu isso na pele, não tinha essa quantidade de boi
para manter essa pressão. Então, assim, quando a gente tem uma escala muito curta, hoje a gente está falando de escala de média nacional aí, Léo, de 6, 7 dias, entendeu? Então, assim, não faz sentido a indústria pressionar o preço do boi, deveria fazer isso se tivesse muita oferta, né? Então, a própria oferta faria aumentar as escalas e o preço da indústria pressionar ali para redução. E o que não aconteceu. E aí, o que a gente viu foi um efeito rebote. Se a gente for olhar tanto no mercado físico ali na última semana, quanto na bolsa aí, que a gente já viu que a bolsa acaba antecipando os movimentos, trouxe um cenário de melhora, hoje a gente já vê um mercado muito mais firme. E outra coisa que é interessante a gente acompanhar é que há algumas semanas, no mês passado ali, a Austrália já tinha atingido 100% de cota nos Estados Unidos, na China. E o que aconteceu com os preços lá? Continuaram subindo. Então, o mercado, no final das contas, ele vai tentar se rearranjar. Lógico que ele sofre um tropeço ali no curto prazo, mas a ideia é que ele se rearranje. E detalhe, né? A gente vê Austrália, Argentina, Estados Unidos e o Brasil praticamente dentro do mesmo patamar de ciclo pecuário, né? Que é agora em um processo de retenção de fêmeas para que a gente vai entrar oficialmente estamos dentro de um ciclo de alta pecuária ali. Rafael, e com relação ao que a gente estava acompanhando sobre essa possibilidade ou até a prática de triangulação da nossa carne aí via outros países, como Argentina, Uruguai, Hong Kong, como é que você vê isso? Eu acho que é um movimento natural. Se a gente for pegar ali, Léo, na questão do próprio Mercosul, que são países também que têm uma boa produção e também são exportadores ali, lógico que numa menor proporção do que o Brasil é fora da curva, mas Argentina, Uruguai, Paraguai, eles aumentaram também a questão de exportações para a China, estão aproveitando dessa janela, né? As cotas deles ali, de uma certa forma, teriam uma certa folga para poder ser atingida, e o que está acontecendo é o que a gente chama de carry, né? Então, eles estão exportando a carne deles lá para a China e estão importando a nossa carne por um preço mais competitivo. Então, você pega ali, por exemplo, a Argentina hoje, que está com arroba ali próximo de $87, Paraguai próximo de 80, Uruguai $86, eles estão comprando a nossa arroba ali praticamente a 67. Então, financeiramente faz sentido, tanto é que o volume de exportações de junho de 2020, do acumulado de janeiro a junho de 26 a janeiro, comparado com janeiro a junho de 2025, subiu mais de 100% desses países da América do Sul. Então, a gente está, de uma certa forma, conseguindo também aumentar exportações em países que a gente não imaginava no curto prazo, né? E tem dado um efeito muito bom. Isso é muito bom para o Brasil. Quanto mais a gente conseguir diversificar e depender, né, da China, que em alguns momentos teve ali 70 e poucos por cento da nossa importação, hoje ali abaixo de 50%, né? Porém, é um grande player e é muito importante ainda para o nosso mercado, né? Paga muito bem. Rafael, como é que está a questão da disponibilidade de boiadas para abate no Brasil? Nós estamos tendo um travamento, maior firmeza nos preços da arroba, qual que é o cenário? Ô, Léo, essa firmeza que está tendo no mercado é um reflexo do que está acontecendo no spot ali. Ou seja, o pecuarista já está retendo matriz. Se a gente for olhar aí a questão dos abates CIFs aí, desde janeiro, a gente vê quedas aí a cada novo relatório que sai, a gente vê cada vez mais uma redução de fêmeas no abate. O preço da reposição continua muito interessante, né? Isso vai incentivar o pecuarista. E agora, ali, olhando, se a gente for olhar para a curva de mercado futuro ali na B3, hoje, para você ter uma ideia ali, mercado para janeiro, R$ 375 arroba. Ou seja, isso incentiva o preço do preço do boi gordo, né? E, de uma certa forma, vai incentivar o preço da reposição continuar firme e tendência de alta. E aí, maior retenção de fêmeas. E também, além dessa questão, acho que é importante a gente trazer para o pessoal que nos últimos anos, ali 2023 e 2024, a gente teve um abate de fêmeas excessivo,
muito além da média dos outros ciclos de alta que a gente teve em alguns momentos. Então, provavelmente, o efeito rebote também vai ser na mesma proporção. Então, vai faltar fêmea. Lógico que assim, o Brasil, a gente tem um plantel robusto, porém, está casando isso com outros países que são produtores no mundo também. Então, hoje a gente tem essa questão de incentivo de ciclo, de preço, e também, né, Léo, a gente sabe que, dado as nossas taxas de juros aí, a gente não tem uma linha de investimento com juros bons para que o pecuarista incentive cada vez mais a fazer investimento em plantel de cria ali, né? Então, acaba sendo levado pela tomada de decisão por preço e por mercado, né? Mas hoje a gente vê uma oferta bem mais comedida. Estamos agora também praticamente aí outono e inverno. A gente sabe que a questão de pastagem reduz também a capacidade do pecuarista de engorda, então isso também vai limitando a quantidade de oferta. E até poucas semanas atrás aí também, com os preços ali, São Paulo ali próximo de 325, 320 ali, a gente tinha um desincentivo a confinamento. Já era esperado, né, no começo do ano, a expectativa era que a gente tivesse aí em torno de 10 milhões de animais confinados nesse ano, e hoje o mercado já diminuiu essa proporção, trabalhando com entre 9 a 9,5, né? Isso a gente praticamente é esse reflexo do que a gente está falando de uma menor oferta gradativa, né? Ao longo dos próximos meses e dentro do próximo ano. E os frigoríficos, Rafael, estão trabalhando bastante ou estão adotando algumas estratégias aí de redução de turnos, férias, capacidade ociosa ou não? Ou a turma está trabalhando bastante? Não, o frigorífico está tentando se adaptar, né? A indústria, assim, também é um baque, né? Porque hoje o mercado chinês ele é muito importante para a indústria. Ele ajuda a melhorar a margem também da indústria, né? Porque a questão dos preços de exportações é mais convidativo para essa questão e precisou se ajustar nesse susto que tomou, né? Então, acabou reduzindo escalas, em algumas regiões, férias coletivas por 30 dias, em alguns momentos tentando buscar alternativas também. E aí, assim, a gente houve muita especulação, né, Léo? Houve alguns relatos de que alguns frigoríficos estão estudando armazenar continuar com a mesma escala e continuar dentro do abate normal, mas buscar alternativas de logística para poder, quando a gente retomar essa questão de exportações para a China, eles estarem já com praticamente uma boa parte disso já estocada ou que faça sentido eles exportarem dentro de uma janela mais rápida também, já a partir do ano que vem. Porém, a gente sabe que logística custa caro, né? Principalmente de carne, que precisa ser congelada, existe um custo logístico grande também. Mas a gente vê que ela está se mexendo e está tentando também buscar novos mercados. Então, tem a questão da Coreia do Sul, tem a questão do Japão, a indústria também tem se mobilizado junto com o governo para tentar essa questão da Europa, né, de tirar essa questão de melhorar comercialmente para que a gente continue tendo fluxo para exportar para outros países, né? Mas, assim, ainda, por mais que a gente fale que ela está fazendo esse movimento, ainda estava tendo boas margens, né, Léo? Lógico que não foi, já chegou a ter margens muito melhores, mas também não era um cenário em que ela estava tendo prejuízo, né? Ainda era convidativo na questão de margem. E o mercado é isso, né? Uma hora o pecuarista vai ganhar mais por conta do ciclo, outra hora a indústria vai ganhar mais por conta do ciclo. O importante é que eles se reequilibrem, que mantenham uma boa relação comercial, né? Não como a gente ouviu alguns relatos aí de frigoríficos tirando boi de escala, de contrato, né? E eu tenho certeza que se o pecuarista fizesse isso da mesma forma, é algo que ficaria um pouco ruim, né? Agora a gente sempre volta na questão da China, né? Eu estava vendo aqui a questão da expectativa de uma retração nas compras chinesas até o último bimestre no ano, por conta da preparação para o novo ano lunar. Então, tem essa possibilidade também dessa retração nas compras chinesas.
O mercado, assim, né? O que ele já espera, né? Vamos dizer, o desenho que o mercado está feito. Já era esperado essa barrigada de preços aí entre junho e agosto, porque o pessoal ainda não tinha também como quantificar de quando que seria esse atingimento das cotas chinesas. E mais importante do que o atingimento é como o mercado vai se desenhar e como a China vai reagir. Então, a gente sabe que a gente está passando aí por voltando à questão de guerra, a questão tarifária aí de novo para os Estados Unidos. Então, ou seja, a questão macro, é, ela é para fazer a inflação continuar em alta e nisso limitar a redução de juros aí nos países. Então, provavelmente, eu sempre me questiono isso, é se em algum momento a China não vai entender que é importante ela retirar essa tarifa ou talvez voltar atrás, reduzir, porque o Brasil ele é competitivo e consegue levar um alimento com sanidade, com qualidade, etc., competitivamente dentro do país. Hoje, você não vai conseguir nenhum país com a mesma escala do Brasil para entregar a quantidade que a gente entrega lá dentro. A Austrália, que seria um player ali que talvez teria condições de absorver boa parte disso, já atingiu também a 100% das cotas. Os Estados Unidos também, que está importando bastante para a China também, está com um déficit de produção. O mundo inteiro vai produzir menos carne, né? Então, assim, até a estimativa aí do USDA, de alguns estudos de bancos especialistas no mercado, como, por exemplo, o Rabobank, então, já é esperado que a produção de carne nesse ano caia entre 3% e 5%. Então, a tendência de preços, o consumo vai buscar alternativas, né? Lógico, porém, a gente sabe que a tendência de preços ainda é de alto, porque até como eu disse, os principais players aí do mercado internacional estão dentro do mesmo ciclo, né? Que é redução de plantel, aumento de preços, menos reposição, então isso incentiva preço e de uma certa forma, acaba pondo os governos, né, não só a China como os Estados Unidos, em xeque. Tanto é que o Trump reviu a questão de tarifas, não só da carne, como outros países, como outros produtos que são importantes ali e que não vão pressionar a inflação, né? Rafael, se a gente olhar para o poder de compra do brasileiro, o cenário econômico, né, o endividamento está muito alto, como é que fica a competitividade da carne vermelha, da carne bovina, comparada a outras proteínas? Essa é uma questão que o mercado sempre olha, né, Léo? Então, assim, hoje você pega aí, a gente tem mais de 70% das famílias aí com superendividamento, a questão dos juros também saíram alguns estudos aí que cerca de 70% das famílias, 40% da renda é comprometida para pagar juros de banco. Então, cada vez mais a gente vai limitando, por isso que é importante a exportação, para fomentar essa questão e cada vez mais vem ganhando espaço, mas a gente vê um mercado interno, de uma certa forma, um pouco fragilizado para absorver excedente de oferta. Nessa questão, entram, lógico, as outras proteínas ali acabam competindo em alguns momentos, né? A questão do frango, a questão do suíno, ovos ali também, mas a gente, a gente acaba limitando também um pouco dessa alta ali também, que poderia ser mais íngreme, se a gente por conta da super safra. Então a gente tem uma boa safra de grãos aí, de soja, de milho, né, se desenhando, apesar dos riscos do El Niño ali, isso também acaba contribuindo para que os custos de ração animal, essa questão das indústrias de etanol de milho, com o DDG, né, o DDGS, acaba conseguindo trazer uma alimentação num preço mais competitivo, né? E isso ajuda também a limitar um pouco essas altas. Porém, a população, estamos em ano de eleição, né? Naturalmente a gente teve a questão da Copa do Mundo, teve a questão de isenção de imposto de renda, então todos esses fatores ajudaram a não ter uma queda tão abrupta no consumo. Porém, a gente sabe que isso é uma coisa que a gente precisa analisar e acompanhar de perto, porque é algo que, em algum momento, pode ser que a gente tenha uma fragilidade aqui dentro do mercado interno, né? Se a gente não tiver algo concreto, robusto aí, que realmente seja efetivo ali no longo prazo, que a gente vai limitar cada vez mais a
o nosso consumo, né? E se a gente não conseguir também no mercado interno, a gente vai ter desinvestimento no setor. Rafael, para o último trimestre do ano, a projeção é mais otimista ou não para o mercado do boi gordo? Com certeza otimista, Léo. Como eu comentei ali, a gente está dentro dessa questão do ciclo pecuário, a reposição continua firme, o abate de fêmeas cada vez menor, significando que os pecuaristas estão fazendo a retenção de matriz, como a gente desenha ali dentro do ciclo pecuário, e também essa última janela que você comentou, Léo, de outubro, novembro e dezembro, já é uma janela que o próprio mercado, os frigoríficos e toda a indústria já se preparam para embarques para a China, que aí a gente vai entrar dentro do novo ano e, portanto, da nova cota também, né? Então, acho que talvez vai acelerar bastante. Isso também já está refletindo na Bolsa. Mercado agora ali para outubro, novembro e dezembro, a gente já tem preços acima de 365. Se a gente for olhar os preços que a gente tinha lá atrás ali, há 10 dias atrás ali, a gente está falando de quase 12%, né, de aumento de preço. Então, e para mim ainda eu acho que pode ser que essa alta ainda seja até um pouco maior, né, Léo? Se a gente continuar com esse ritmo de exportação mais forte. Então, o pecuarista ali tem um cenário positivo, porém, é muito importante, eu acho que a gente nunca esquecer de trazer esse pecuarista, aproveitar também que o mercado já está trazendo esse cenário, aproveitar para poder fazer as proteções de preço, né? Garantir a sua margem, preços que o pecuarista estava desanimado há 10, 15 dias atrás, hoje estão muito atraentes. Pô, por que não garantir já pelo menos essa margem aqui? Se o mercado continuar subindo, ótimo. Se o mercado cair, pelo menos ele está protegido e ele garante essa perenidade, esse fluxo de caixa aí, pelo menos até o final do ano, começo do ano ali. E a gente sabe que se o pecuarista perder margem, cada vez mais ele vai perdendo também o poder de reposição de animal, né, Léo? Com certeza. Rafael, e o preço da arroba? Para onde vai essa arroba? Chega nos R$ 400, um pouco mais, ou se aproxima dos 400? Acho que essa é a pergunta do momento, né? Muito se tem falado sobre essa arroba de R$ 400. Ó, Léo, eu até em outras entrevistas há um tempo atrás ali, eu já tinha essa questão também. Eu acredito que a gente vai chegar nessa questão de preço, nessa região de preço. Talvez não agora em dezembro, talvez no próximo ano, mas assim, eu acho que pelo menos até o mercado já está dando como consenso ali, buscando preços entre 370 e 390, quem sabe os 400 ali dentro dessa janela aí, desse trimestre ali, não é improvável, tá? Não é impossível e não é improvável. Porém, eu acho que quem vai dar esse tom também para nós é a questão da oferta e exportação. Então, se a gente tiver aí a questão da exportação firme ainda e talvez a gente conseguindo driblar ali esses outros mercados ali que a gente mira ali, né, como o Japão, Coreia do Sul, e abrir novos mercados também, a gente tem total condição de atingir essa região de preços aí e trazer boas alegrias para o pecuarista. Mas o que a gente sempre também gosta de falar, né? Preço nominal é bom, porém o que é preciso o produtor ver é margem, é reposição. Não adianta nada ele vender um boi a 400 e ter que fazer uma reposição ali a 380, 390. Então, talvez ele vender um boi a 350 e repondo a 310, ele vai ter uma margem muito melhor, né? Então, é importante que ele acompanhe essas questões, faça gestão de risco, isso é importante, buscar ser o mais eficiente possível ali dentro do manejo, fazer boas comercializações, né? E eu acho que também a questão financeira eu acho que é importante, né? A gente está em um momento que o agro está passando por uma certa instabilidade, a questão de RJs, o mercado de crédito um pouco mais restritivo, juros altos. Então, se ele puder fazer uma previsão, fluxo de caixa, onde ele consiga ter um poder de compra melhor e uma condição financeira melhor, ele vai passar por essa turbulência aí e, com certeza, com melhor margem, ele garante a perenidade do negócio dele ali. Rafael, de acordo com os dados que você tem aí, aquela picanha tão prometida, né, nas últimas eleições aí pelo presidente Lula,
quando você olha para o mercado, para os dados, essa picanha realmente chegou aos lares brasileiros, ela está acessível, o brasileiro está conseguindo comprar e comer essa boa picanha que só o Brasil sabe produzir? Ó, Léo, é difícil entrar nessa questão, né? Mas assim, o que que a gente vê? O preço da carne no atacado e no varejo, ele tem tido uma certa sustentação, né? Não como o mercado espera, não como o mercado queria, mas tem se sustentado, né? E isso também é muito bom. Porém, o cenário é cada vez de margem mais espremidas, a indústria é, se rebolando ali, tentando fazer cada vez ser mais eficiente ali também. Mas essa questão de preço ali, principalmente que você comentou ali da picanha, é algo que acabou fica. Se a gente tivesse um mercado, como você está comentando aí, um mercado interno tão forte, a gente não teria direcionado muito isso para exportação, porque os preços aqui dentro seriam mais convidativos. E não está sendo, né? A gente vê cada vez mais o mercado buscando o mercado externo, as indústrias buscando exportar para países que pagam um preço melhor, porque a gente sabe que no mercado interno a gente tem uma capacidade limitada de absorver tanto volume quanto em preço. A população hoje, infelizmente, ela não está. A gente comentou isso durante a entrevista, a questão do superendividamento, ela não tem capacidade de comer picanha todo dia, como foi vendido isso lá atrás, né? É verdade. Bom, Rafael, estamos chegando ao final aqui desse bate-papo muito importante, com muitas informações, você sempre orientando, né, o nosso produtor rural, o nosso pecuarista, sobre a melhor estratégia, mas fique à vontade para as suas considerações finais e as suas orientações ao nosso produtor rural. Bom, acho que a orientação que eu tento trazer aqui é monitorar o mercado, né, Léo? O mercado, a gente está num momento aí de muita instabilidade, então, pô, nós estamos em julho ainda e olha o tanto de coisa que aconteceu. Teve guerra, tarifação, dos Estados Unidos, agora tarifação da China, Voltando para a guerra de embargo da novo. Europa, assim, tanta instabilidade, agora é El Niño, então, assim, hoje o produtor ele precisa se informar cada vez mais por bons veículos, e aí a Rio Verde Rural aí, eu acho que também ajuda muito o produtor nisso, e ele buscar também sempre a orientação de profissional que vai agregar no negócio dele, né? Então, essas questões de tarifação, de financeiro, de preços, de comercialização, de usar as ferramentas que a Bolsa traz aí para o produtor se proteger, o que a gente fala, né? Hoje o produtor, o que ele puder fazer para ele garantir margem, num cenário que em muitas culturas estão com margem negativa e dando prejuízo para o produtor, ele se manter dentro do mercado com margem estável, ele garante a perenidade do negócio dele. E é isso que é o que a gente busca para a gente, né? Com certeza. Rafael Galo, da A7 Capital, muito obrigado pela participação com a gente aqui, trazendo boas informações para a nossa audiência. Um abraço e até breve, Rafael. Um abraço, Léo. Forte abraço a todos. Obrigado. Chegamos ao final. Muito obrigado ao senhor e à senhora pela companhia nesta edição, acompanhando as principais informações do mercado do boi gordo com Rafael Galo. A gente volta na próxima edição. Ao senhor e à senhora, um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.